Ela começou a fazer terapia porque ela disse que a psicóloga do filho disse que o problema era ela. Vamos entender o porquê? Eu comecei a fazer terapia porque a psicóloga do meu filho falou que o problema dele era eu. E era verdade. Acreditem, eu sou uma pessoa que eu não vi de uma família bem estruturada, tá? Minha mãe, quando ela engravidou, ela era bem nova e ela não tinha pretensão de engravidar. E ela, inclusive, queria fazer um que é ilegal no Brasil. E daí meu pai, biológico, que não tenho nenhum contato há 1000 anos, não deixou, falou que não era isso, porque ele queria muito ser pai. E a minha mãe, como uma boa adolescente aos 18 anos, foi na onda dele e perdeu metade da sua vida cuidando de filho, porque daí ele não assumiu a paternidade, ainda inclusive abandonou ela grávida, né, porque ele traiu ela, enfim. Mas essa não é a questão. A questão é de que eu levei o Benício na psicóloga porque eu achava que ele tinha déficit de atenção e vários outros problemas, enfim, que eu não sabia como tratar, porque ser mãe é muito difícil, cara. É muito difícil. Meu Deus, meu cabelo ficou ótimo porque eu prometi nada, entreguei semi-tudo. E daí eu tava vendo, assim, que tinha muito atrito dentro de casa e eu nunca fui uma pessoa muito fácil de lidar, tá? Eu sempre tive um temperamento muito forte, um gênio muito forte, e eu admito isso, mas foi uma maneira de me defender da sociedade e num local que eu fui colocada desde muito cedo e tá tudo bem, entendeu? Hoje eu entendo que tá tudo bem essas cobranças porque eu faço terapia. E daí eu comecei a fazer essa terapia e ela nele, e era assim, 4 sessões com a psicóloga, e daí na quinta sessão era com os pais da criança, né? E enfim, daí foi lá eu na primeira sessão, segunda sessão, daí na terceira vez, que seriam 12 sessões do Benício, na 15ª, ela veio falar assim que tipo o problema do Benício era eu, porque eu cobrava demais dele, enfim. E a gente não pode, e a gente tem duas vertentes quando a gente é criado da forma que eu fui criada, que pode ser ou puxar demais a criança ou deixar a criança Deus dará, e eu puxei demais o meu filho, só que eu não entendi que o Benício, desde que ele saiu de dentro de mim, ele é um ser humano individual e que ele respira sozinho, ele tem as vontades dele, mesmo eu respeitando várias vontades, tinha outras vontades dele que eu não respeitava, inclusive o jeito de agir dele, que ele é uma criança totalmente diferente da minha personalidade e tá tudo bem. E eu exigi demais dele, ele tinha um bloqueio de aprendizado, compulsão alimentar, enfim, vários fatores que hoje eu tô tentando correr atrás porque eu busquei ajuda. Então eu vejo assim que eu ter buscado ajuda realinhou, eu tava sendo o epicentro do terremoto da minha casa, tu tá entendendo? Tipo assim, eu tava sempre estressada, sempre brigando, sempre cobrando demais dos outros, sem me olhar, e eu achava que eu era perfeita, que eu não tinha nenhum defeito, porque eu tava sempre trabalhando, que eu não deixava, que eu não era dependente de ninguém, e não é isso. Hoje, eu tenho um dinheiro na minha conta que eu vou pagar as contas esse mês e eu não vou ter mais dinheiro. E tá tudo bem, porque eu tô priorizando a minha saúde mental e os meus filhos e a minha família. Hoje eu vejo o quanto é importante a gente, mulher, como força da sociedade e força da natureza, que a gente põe criaturas no mundo, que a gente é tão ligada à natureza que como é importante nesse momento eu estar perto do meu filho, sabe? E é muito doido eu estar falando isso, porque provavelmente ninguém vai assistir, muito menos 3 minutos e pouco já tá esse vídeo, mas eu preciso desabafar com alguém que um dia vai ouvir isso, ou até pra Ruth do futuro, se ouvir, e ter orgulho dela que ela começou. Porque se tivesse do jeito que tava, eu teria perdido meu filho, entendeu? Tipo, meu filho ia ter... Não, perdi meu filho de... Perder meu filho. Ele teria ido morar com o pai dele, entendeu? Eu teria... Porque ele tava já esgotado da minha companhia. Ele não aguentava mais, ele tava insalubre. Ele falou um dia assim pra mim: mamãe, tu não me falou que se eu tivesse triste eu poderia morar com meu pai? Então, eu tô triste. Ele falou isso. Então, eu tava com a minha cabeça colapsada, já não aguentava mais várias coisas. E eu procurei ajuda depois disso e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, quando vocês, mulheres e pais de pessoas que são responsáveis pelos filhos, e os filhos estiverem com muito problema, às vezes esse problema não são vocês. Porque as crianças, elas são a doença dos nossos sintomas. A criança, ela só vai chegar, ela só vai responder lá na frente o que ela recebe lá atrás. Então, o Benício é uma criança amada demais, ele é muito carinhoso, ele é respeitoso, ele não tem nenhum tipo de insegurança com o corpo dele, mas a cabeça dele tava no limite do estresse. Uma criança de 9 anos estava no limite do estresse, comendo pra caramba, se estressando com tudo, não conseguindo aprender na escola por culpa minha.
E eu não ponho a culpa no pai dele, eu não ponho a culpa em mais ninguém, porque o Benício é minha responsabilidade da porta pra fora, quando ele não tá sobre minha responsabilidade, ele tá responsável com o pai dele, é totalmente essa única e exclusiva do pai dele. Então eu digo assim, ó, se cuidem. Cuidem da cabeça de vocês, cuidem do corpo de vocês, cuidem de tudo, porque quem sofre são as crianças, além da gente. E eu só percebi isso agora. E é isso. Eu vou deixar um beijo pra vocês, eu cortei meu cabelo. E um beijo. Gente, é muito complicado você criar um filho, né? Principalmente se você for mãe solo, né? É bastante complicado, né? Tem esse outro vídeo que eu reagi, que a mãe dava tudo pro filho e o filho foi rebelde. E agora ela puxava a atenção dele e ela já puxava demais a atenção pro filho por conta da criação dela, né? Então, ainda bem que ela foi com a psicóloga, né? E alinhou ali as coisas. Como ela disse, que bom que ele é um menino amável, carinhoso, né? E às vezes, quando os pais, ele sufoca demais, ele manda demais, ele faz as coisas demais, isso acaba sufocando, estressando a criança. E do contrário, se a mãe deixa muito solto, deixa fazer o que quer, se torna um adolescente rebelde, um adolescente terrível. Então comenta aqui a sua opinião, qual foi o seu tipo de criação com seu filho e qual o melhor conselho que você tem para dar aqui. Esse foi o vídeo de hoje, é um grande prazer te ter aqui, até o próximo vídeo. Tchau!